Vamos lá? Deixa eu arrumar aqui. Olha, hoje é um grande exemplo de que mais difícil que começar é continuar. Eu já estava indo embora, agora é 8h34 da noite. Tive um dia intenso. Comecei 8 da manhã, muitas reuniões, né? Comecei mais cedo, fui pedalar às 6 da manhã. Comecei com um cliente 8 da manhã, tive várias reuniões ao longo do dia. E eu tinha planejado de gravar o vídeo para o YouTube de hoje das 3 às 4. Aí teve milhares de problemas, fui terminar a última reunião, era 8 horas, terminei a reunião, peguei todas as minhas coisas, desci embora. Entrando no carro, eu lembrei que eu tinha que gravar o vídeo de hoje, porque eu me comprometi de soltar no primeiro mês vídeos de segunda, quarta e sexta, para que eu fosse aprendendo, né? Aí a pessoa falou, mas por que você não grava de uma vez já, tipo 5, 6 vídeos de uma vez? Porque como eu tô aprendendo com esse processo, fazer a gravação, então a cada vídeo eu gravo, edito, aprendo, melhoro uma forma de falar, o conteúdo, etc. Então eu não quero gravar tudo de uma vez, depois que eu estiver dominando o processo, dominando pautas, aí sim eu gravo tudo de uma vez. E aí hoje foi exatamente esse dia que eu tinha planejado, aconteceram várias coisas diferentes, e aí na hora de ir embora eu falei, puta cara, preciso gravar o vídeo. E aí o primeiro pensamento que vem é, eu gravo amanhã. E aí é aí que começa tudo desmoronar, porque o compromisso, ele é comigo, a promessa foi comigo. Eu falei, não, eu vou nesse mês gravar 3 vídeos, segunda, quarta e sexta, e depois eu vou melhorando esse processo. Então, se eu vou lá e desisto e já furo isso, porra, a dificuldade depois de manter é muito, muito grande. Eu quero trazer hoje, a gente falar sobre, a gente tem um planejamento e esse planejamento vai mudando e a gente vai se adaptando e vai evoluindo e faz parte do jogo, né? Acho que poucos sabem, aqui tem que estar me conhecendo, eu sou empreendedor, eu tenho uma empresa de tecnologia, chamada Curso Educa, e grande parte da minha jornada é lidando. Você tem um planejamento, você planeja uma coisa no dia e isso muda e você tem que se adaptando e você vai melhorando, você vai evoluindo. Isso foi a minha vida inteira como empreendedor, né? Então, por isso que é tão difícil no começo, né? Porque você tem um planejamento errado. Aí você tem o plano da outra errado. Então você tem que estar toda hora se adaptando, até que chega um momento que começa o que você planeja dá um pouco certo e vai melhorando e as coisas vão acontecendo. Nessa semana, por exemplo, eu planejei várias coisas, eu executei acho que metade delas. Das outras metades eu tive que mudar. Eu tô montando um novo time aqui na empresa que mostra exatamente isso, né? Eu já montei várias áreas, já startei áreas, contratei pessoas, já fiz esse processo algumas vezes. Obviamente que você vai aprendendo a fazer isso com o tempo, né? Então você entende, você confia mais no processo. Mas o mundo, ele muda. Então o mundo hoje ele é muito diferente do que era o mundo 2, 3 anos atrás, né? Até pela evolução da tecnologia, mudança da forma de contratar pessoas, etc. E aí agora eu estou montando um time de comercial para atender clientes enterprise, clientes grandes, né? Então a gente até então atendia clientes menores no mercado de creators, então a gente tem toda uma esteira que funciona, eu tenho já um time de vendas, eu tenho um time de pré-vendas, eu já tenho essa esteira, ela funciona, são 15 pessoas ao todo, e ela ao longo de 3 anos a gente foi desenvolvendo ela, então a gente desenvolveu meta, desenvolveu roleplay, desenvolveu feedback, perfil de contratação, indicadores, formando liderança. Então é uma área que ela funciona, ela já sabe trabalhar incentivos, já tem mais histórico de erros, aprendizados, acertos, então tem muita evolução ali. Porém agora eu estou desbravando e construir a nova área, que é a área comercial para enterprise. Então essa área ela foi criada agora em janeiro, eu que estou tocando ela ainda, então não tenho um líder ainda para a área, então não contratei ainda um gerente ou diretor para essa área, porque eu estou desenvolvendo e desbravando, né? Então a gente já tem hoje 2 vendedores, Key Account, né, o Account Executive, qual é o melhor termo, que está já tocando essa área. Então a gente já está 1 mês e deu agora 40 dias de área. Tudo que é novo, né? A gente trouxe 2 vendedores mais sêniores agora, pessoas mais maduras, e aí são 2 perfis muito diferentes, né? Então eu que estou lidando
essa área, então a gente tá desenvolvendo tudo, tá desenvolvendo ainda os processos, os documentos, mapeando ainda a conta, fazendo a apresentação. Cara, tem muitas coisas sendo feitas e ainda tem que lidar com 2 perfis diferentes, né? Tem que lidar com personalidades diferentes, né? Você tem 2 vendedores mais sêniores que têm formas diferentes para trabalhar. Um é mais sistemático, mais regradinho, e outra pessoa mais espírito livre, né? Então é mais criativa e tal. Então tem que lidar com os 2 perfis. Os 2 perfis são muito bons. E eu tenho que construir e lidar com as expectativas de todos eles. E por que eu tô trazendo isso, né? É que construir as coisas, você tem um planejamento, a gente fez um planejamento diário, a gente tem uma meta pro ano inteiro, uma meta para cada um dos vendedores, e janeiro já não bateu. Então a gente fez 30% do que a gente tinha planejado, né? A gente foi ultra otimista da primeira. Já tivemos algumas vitórias, mas tivemos muitas derrotas, né? E agora em fevereiro a gente tem uma outra meta, tem carnaval agora, que vai vir semana que vem. Então a gente tá correndo, acelerando, pegamos vários aprendizados de janeiro e agora a gente já está corrigindo para fevereiro. Então a gente vai lutar para buscar a meta de fevereiro. E depois a gente vai buscar para a meta de março. O que eu quero trazer é que muitas vezes, muitas coisas que você planeja, elas não vão acontecer, elas vão ter desvios de rota. E não quer dizer que não deu certo, que deu errado. Quer dizer que você está aprendendo e ajustando. E eu vejo que muitas pessoas desistem quando isso acontece. Ah, eu planejei uma coisa, deu errado e acho que já deu tudo errado. Então, eu planejei de vender 3 clientes e vendi um, acho que já foi um fracasso. Então você teve já alguns aprendizados com isso. Por exemplo, em janeiro, eu já criei um processo de acompanhamento, a gente faz reunião toda segunda, quarta e sexta, que a gente chama reunião de forecast. Então, religiosamente, toda segunda, quarta e sexta, das 9 às 9h30, eu entro com eles e bato oportunidades. Quais são as contas que eles estão trabalhando, quais são as objeções, quais são as dores, quais são as dificuldades e outras dores que eles estão identificando. Então, que eu vou tirando e vou ajustando eles ficarem focados. Então, a primeira coisa é a cadência. Lógico que em janeiro a ideia era fazer inicialmente 1 vez por semana, eu vi que era pouco, depois eu quis aumentar para 2 vezes por semana, falhamos 2 semanas seguintes, porque já teve várias agendas, mas aí eu fui lá e, como eu sei que isso é muito importante, eu intensifiquei. Falei, não, vai ser 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, 30 minutos, e a gente não arreda o pé até garantir que tudo está endereçado. Então essa foi a primeira coisa que a gente começa a fazer. Então, eu tinha feito um plano, esse plano ele mudou 2 ou 3 vezes, e eu fui lá e já ajustei. Depois, a gente começou a melhorar o nosso processo de abordagem, a começar a uniformizar um pouquinho desse processo. Então, cada um estava fazendo de jeito, a gente já começou a criar alguns padrões. Perceba que eu tinha um plano, não aconteceu, e eu identifiquei por que não aconteceu, qual foi o erro, por que não deu certo, o que eu precisei mudar, e eu vou lá, pego, ajusto e tento de novo, e tento de novo, tento de novo. Que é o mesmo modelo mental que eu estou fazendo aqui para os vídeos. Eu me comprometi de fazer 100 vídeos em 2026, onde eu vou melhorar uma pequena coisa de um vídeo para o outro. Isso é melhoria, progresso de uma coisa para o outro. Vou melhorar cada coisa. Então, eu já, de ontem para hoje, já assisti um vídeo sobre produção de conteúdo, canal no YouTube. Então, eu já peguei alguns vídeos, já fui aprender algumas coisas. Há 2 semanas atrás, eu nem estava cogitando isso. Agora, eu já quero melhorar um pouquinho, eu quero começar a aprender um pouquinho mais sobre esse método aqui. E isso funciona para um processo de emagrecimento, isso funciona para projetos pessoais, funciona para projetos profissionais, funciona para você montar uma empresa. Então, o modelo mental ele é muito parecido. Eu tenho uma meta, essa meta ela tem que ser minimamente tangível e alcançável. Então, por exemplo, aqui eu tenho 100 vídeos melhorando uma coisa por vez. Eu não coloquei que eu quero ter 10 mil inscritos, 100 mil inscritos. Se eu tiver, vai ser uma consequência, mas nesse primeiro momento, com um projeto, sabendo que o YouTube é longo prazo, eu quis muito mais me comprometer com todo esse processo do que qualquer outra coisa, outra meta que ainda não consigo controlar. Óbvio, eu poderia colocar 1.000 inscritos, 10 mil visualizações, mas no momento eu me concentrei na construção desse sistema. Lógico, no meio do caminho, daqui 2, 3, 4 meses, eu posso pôr outras métricas ou metas para mim poder acompanhar. Para a empresa, a mesma coisa. Eu estou montando a área comercial, eu tenho na área comercial lá, a primeira coisa, eu tenho uma meta financeira que eu coloquei no ano. Então, nosso time de vendedores, por exemplo, temos que vender R$1 milhão até o final do ano. Desse R$1 milhão, eu preciso entender mais ou menos qual é a capacidade de venda de cada vendedor desse no ano. Então, se eu não tenho referência,
eu vou buscar benchmark, eu vou analisar um pouco outras empresas que estão no mesmo padrão, vou olhar, hoje o ChatGPT é muito mais fácil, então eu vou buscar para dimensionar se primeiro, se esse 1 milhão é viável, 2, quanto um vendedor tem capacidade de vender pensando no pior cenário, pô, se tudo é errado, vamos imaginar que ele faça somente uma venda a cada 3 meses, com um ticket médio de 10 mil reais, por exemplo. Então eu simulo esses cenários e eu começo a imaginar, beleza, se eu tenho só um vendedor, se esse vendedor for embora, eu ponho tudo a perder. Então você começa, quantos vendedores eu tenho que ter para validar? 1, 2, 3, 4, 5 vendedores? Ah, mas eu não tenho dinheiro para contratar 5 vendedores, eu tenho dinheiro para contratar mal um vendedor. Então, se eu quero chegar na média de 1 milhão, assim que eu começo a ter, a minha meta intermediária é quanto dinheiro eu preciso para trazer outro vendedor. Então eu começo a desdobrar ações mais importantes para menos importantes. Meta, eu quebro essa meta, coloco ela em cenários, em hipóteses de cenários mais conservador e mais agressivo, e eu começo a ver quais são os possíveis pontos de falhas. Então hoje já contratei o terceiro vendedor, começa agora dia 19 de fevereiro. Então eu já tinha 2 vendedores que iniciaram no início de janeiro, e eu já trouxe um terceiro vendedor que inicia agora já no meio de fevereiro. E eu já estou no processo de trazer mais um vendedor. Então eu vou ter 4 vendedores nesse primeiro trimestre, porque vai que um desses vendedores não dá certo, vai que um demora um pouco mais que o outro, vai que a gente erra mais, mas eu começo já a ter um padrão, eu já começo a ter mais dados, feedbacks, retorno. Claro que a gente está num momento que eu posso fazer esse investimento inicial, pôr na frente, para trazer pessoas. Mas, independente se eu começo com 3, 4 pessoas, se eu começo sozinho, eu tenho que ter uma meta clara, eu tenho que ter um plano, e esse plano, de acordo com que ele vai mudando, eu vou entendendo porque ele vai mudando, e eu vou me adaptando e ajustando, e entendendo que esse processo de mudança, ele é natural para eu evoluir. Então, na área comercial aqui, que eu estou começando lá do zero para o corporativo, tem milhares de coisas diferentes que era para a área comercial que eu vendo hoje numa forma de closer, né? Bate a venda e vende. Uma venda que ele recebe, ele roda um roteiro. Corporativo muda o processo de abordagem, muda o processo de venda, muda o perfil do vendedor, muda o perfil do cliente, muda o tipo da negociação, muda o ticket, muda tudo. Ah, por mais que eu já tive experiência lá atrás, em 2018, 2019, vender esse tipo de cliente, 2026 mudou tudo. As empresas estão diferentes, a AI mudou como um todo, o receio, as objeções mudaram tudo. Então é um processo novo de readaptação e aprendizado. Tentativa e erro, tentativa e erro. Ó, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado, isso aqui deu errado de novo, isso aqui deu certo. É tentativa e erro. Mas qual é a grande sacada? É a constância e a consistência. Errou porque errou, o que eu posso melhorar? Melhorou? Agora, o que agora eu errei que eu preciso melhorar? Constante, é igual aqui o vídeo. Melhorou? O que eu posso melhorar? O que eu posso melhorar? O que eu posso melhorar? Beleza, aí eu começo a analisar um pouco. Tá, como outros vídeos fazem chamada? Então, qual é o título, qual é a thumbnail, qual é o assunto em alta? Aí eu começo a aprofundar. Então, isso vai para tudo. Eu vou trazer cada vez mais experiências parecidas com essas, mas o que eu quero trazer, a mensagem principal para você são dias como hoje que eu tive, que muda todo o planejamento, foi um dia super difícil. Eu poderia muito bem ter ido embora e não ter honrado o compromisso que eu fiz comigo. Mais do que tudo, o compromisso eu fiz comigo. Esse é um compromisso que eu falei, eu vou fazer. Ninguém vai lembrar disso, isso não importa. Mas eu estou vindo aqui e falando, eu falei que eu ia fazer, eu vou fazer. Isso deixou muito mais forte. Eu tenho certeza, como está sendo difícil, eu vim aqui à noite gravar, na sexta-feira eu não vou cometer esse erro. Ou eu vou gravar esse vídeo na quinta para postar na sexta, ou eu vou gravar esse vídeo na sexta de manhã. Porque agora eu vou terminar e eu vou ter que editar e subir isso 10, 11 horas da noite. Eu estou pagando um pênalti, vai ficar mais caro para mim do que eu postergar, mas eu sei que isso vai me fortalecer para que eu me planeje melhor e eu não falhe, porque isso para mim é um compromisso que eu assumi comigo. Eu vou fazer isso aqui dar certo. E como eu falei que eu vou fazer isso aqui dar certo, eu vou até o final, até dar certo. Esse modelo mental muda tudo. Eu disse que eu vou fazer. Por isso que eu penso 2 ou 3 vezes quando eu vou assumir um compromisso muito grande como esse. Eu tenho que pensar isso 10 vezes, porque senão eu viro um fanfarrão. Começo, paro. Isso é para a empresa. Eu falei, se eu vou crescer a empresa até lá, em 2, 3 anos eu quero chegar nesse patamar de faturamento, e eu me comprometi com isso, eu vou fazer até dar certo.
Se não for por aqui, é por ali. Se não for por aqui, é por ali. Se não for por aqui, é por ali. Um outro exemplo de projeto para dar dimensão, eu falei que até o meio do ano eu pegaria 1000 de elo no xadrez de rápidas. Eu cheguei agora a 937. Eu já tô há 6 meses tentando subir, mas eu falei que até o meio do ano de 26 eu conseguiria. E é a mesma coisa, eu tenho uma rotina, eu tenho que ir lá, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que buscar, eu tenho que ver onde eu tô errando para isso que dá certo. E teve um vídeo que eu falei aqui que eu nem sou um cara disciplinado, mas eu sou um cara muito comprometido com a minha palavra. Quando eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. Pode não ter sido do jeito que eu esperava. Vai mudar, uma certeza que eu tenho que vai mudar. Mas eu vou chegar lá de um jeito ou de outro. Então, aqui se você tá com um plano, você falou que vai fazer, mais do que qualquer outra coisa, mais pros outros, honre o que você falou, honre a sua palavra, vai lá e faça. Isso vai te ajudar a você, a cada vez que você fala que vai fazer, você vai lá e faz, você cria um reforço. Opa, pô, isso foi bom, dei certo. Ah, mas não foi bom, você vai aprender com esse processo. Então honre isso, isso vai te ajudar a chegar mais longe, porque são essas micro coisas que você vai fazendo, é o que vai deixando você forte e preparado para quando surgir uma coisa grande. Pode ser criar uma área, pode ser para você perder 5 quilos, pode ser para você ganhar 5 quilos, pode ser que você aprender um novo idioma, aprender uma nova habilidade. Quanto mais difícil é isso, mais tempo e mais comprometimento você tem que ter. Isso é muito importante. Então aqui, para mim, construir uma área nova comercial e, por exemplo, faturar R$1 milhão no ano com essa nova área, como eu sei que isso é um trabalho difícil, eu dedico mais energia e mais atenção para isso. Quando a meta é menor e mais fácil, eu dedico menos atenção e menos controle para isso. Como o YouTube para mim é um projeto sério, não é um projeto de verão, eu estou criando várias amarras para que isso dê certo e eu não vire um projeto passageiro. Então é isso que eu gostaria de trazer para você, é isso que eu gostaria de trazer essa reflexão. Cara, planos vão dar errado, eles vão mudar. Você entende porque mudou, adapta para a próxima vez você fazer um plano ainda melhor. E é assim que você vai crescendo, principalmente no mundo que nós estamos com muitas mudanças, e é o que vai te deixando forte, vai fazendo você se adaptar e fazer você andar para frente em vez de andar para trás ou ficar parado. Então se você gostou, comenta aqui qual é o plano que você está se comprometendo, qual é o plano que você gosta. Se você não me segue ainda, segue. Se você gostou, curte. Se você gostou bastante, compartilha. E até a próxima.